Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando. A gente vai começar a nossa correção, né, da atividade. O tema da semana foi sobre os desafios da educação universitária no Brasil. A primeira dica, né, que eu vou dar a vocês é vocês interpretarem cada palavra do título, né, dos temas, ou tentar localizar a palavra-chave do tema. Então, dentro desse tema 13, a palavra-chave é desafios, certo? Então, se porventura cair um tema desse na redação, a gente não pode argumentar sobre a educação universitária em si, mas os desafios da educação universitária. Então, tem muitos estudantes que eles fogem do tema, né, da redação, por conta dessa não interpretação das palavras do tema, certo? Então, é necessário que vocês se atentem a essa questão para vocês não tirarem zero na redação, uma vez que um dos critérios para zerar a redação é fugir do tema, tá bom? Então, é isso. O texto 1, ele diz assim: o Ministério da Educação bloqueou, no final de abril, uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como luz, água, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas. Segundo o MEC, a medida foi tomada porque a arrecadação de impostos está menor do que o previsto e o dinheiro pode voltar às universidades caso ela suba, ou seja, caso essa situação se subverta, né? Esse bloqueio de verba se chama contingenciamento e atinge todos os ministérios e já foi aplicado em outros anos. Então, a partir do texto 1, a gente pode tirar a primeira causa, que é a primeira questão pede, que a gente pode interpretar esse trecho e afirmar que um dos desafios, né, da educação universitária é justamente o bloqueio de verbas que sustentam a universidade. Então, não tem como... Desculpa, pessoal. Não tem como, por exemplo, a universidade ela ficar sem água e luz. É como se o governo, né, e aí eu puxo para o governo atual, o governo do Jair Bolsonaro, não tem como uma universidade se manter sem água e sem luz. E as pessoas que moram na residência, né? E as pesquisas, como ficam? Pesquisas que necessitam de equipamentos que requerem energia, certo? Como nos laboratórios de microbiologia. Então, é uma situação muito difícil. E esse bloqueio de verbas, eles afetam tanto a comunidade acadêmica como um todo, quanto os alunos, uma vez que, a partir do momento que o governo, né, o Estado, ele corta investimentos, né, voltados para a universidade, os alunos vão ter uma escassez de ensino e, consequentemente, não vai ter um conhecimento consolidado, né, para poder atuar no mercado de trabalho, tá bom? O texto 2 é uma imagem, né, como vocês estão vendo, e a gente pode interpretar essa imagem como se esse choque, entre aspas, fosse o Estado, e aqui fossem os alunos de cursos humanísticos, cursos sociais, que abordam questões sociais, cursos que possuem como objetivo formar indivíduos críticos, né, com o contexto social. Então, a partir da interpretação dessa imagem, a gente pode tirar a segunda causa, que seria uma desvalorização, certo? De disciplinas sociais, principalmente no ensino básico, ou seja, no ensino fundamental e ensino médio. E a partir do momento que o Estado ele não investe nessas disciplinas, ele quer cortar, né, quer extinguir o ensino dessas disciplinas, isso vai corroborar para uma maior dificuldade dessa disciplina no ensino superior. Então, a partir do momento que não se tem mais uma aula de história, por exemplo, na sala de aula, não vale a pena fazer uma graduação de história. E por conta disso, a área, né, da história ela vai ser defasada, vai ficar defasada. E isso é muito difícil, tá bom? Então, a gente pode tirar essa interpretação. Claro
que quando a gente vai interpretar, a questão da interpretação é algo subjetivo. Então, vocês podem estar colocando outras ideias e outras reflexões, né, a partir dessa imagem, tá bom? O texto 3 diz assim: no Brasil, a formação profissional de nível médio e superior, embora tardiamente, já ocupa o imaginário de mais famílias. Países como os Estados Unidos começaram esse movimento no século XIX, com ações de desenvolvimento territorial, como a construção de ferrovias articuladas com a implantação de escolas secundárias e universidades regionais. Esse fenômeno de crescente valorização da educação no Brasil está associado à redução da desigualdade e à ascensão social. Há que se reconhecer o impacto das políticas de acesso à educação superior e técnica nos últimos anos, que permitiram que mais cidadãos cursassem a faculdade ou uma escola técnica. Essa também é a perspectiva das famílias dos trabalhadores. Dados recentes mostram que a saída de jovens entre 18 e 24 anos no mercado de trabalho se deve à busca por novas oportunidades educacionais. Hoje, graças à diversificação da oferta de cursos, o jovem tem dezenas de alternativas de estudo que lhe darão mais chances profissionais. Entre as políticas de acesso, o Enem, né, que a gente está estudando, vocês estão estudando, é a grande chave para as várias portas da educação. Por isso, o interesse pelo exame é cada vez maior. Quem faz o Enem sabe que sua nota pode garantir desde a certificação do ensino médio até uma bolsa no exterior, certo? Então, esse texto 3 ele não está apontando uma das causas ou consequências referentes aos desafios, né, da educação universitária. Percebam que nesse texto 3 ele só está falando acerca dos desenvolvimentos sociais, desenvolvimentos econômicos e educacionais feitos na sociedade para democratizar o acesso à educação universitária. Mas, como eu disse para vocês no início do vídeo, é necessário a gente interpretar as palavras-chave. Ele não quer saber da educação universitária em si, ele quer saber dos desafios, certo? Então, esse texto 3 a gente não pode tirar nenhuma causa e nenhuma consequência, tá certo? O texto 4 diz assim: com a ampliação de programas de financiamento estudantil, como o FIES, criação do ProUni e a autorização de funcionamento para mais instituições privadas, o sonho do acesso ao ensino superior se tornou realidade para milhares de estudantes. As barreiras de acesso deixavam de ser intransponíveis. No entanto, apesar da facilitação da entrada das instituições de ensino superior, IES, outro problema surgiu: as dificuldades para a formação universitária. Então, a terceira e última causa dos desafios, né, pertinentes aos desafios da educação universitária seria justamente essas dificuldades para a formação e a permanência universitária, uma vez que existem muitos estudantes, né, com baixo poder aquisitivo que eles não conseguem se manter na universidade, principalmente faculdades particulares que exigem maior gasto. Então, é muito complicado, certo? Uma pesquisa realizada no Instituto de Psicologia da USP, que é a Universidade de São Paulo, mostrou que estudantes oriundos de escolas públicas que conseguem ingressar em uma universidade privada, como eu acabei de dizer para vocês, apresentam dificuldades para se manter no curso, mesmo quando recebem bolsas de estudo. O estudo revelou ainda que as dificuldades de universitários egressos da rede pública não se resumem ao vestibular e acompanham os estudantes por toda a graduação. Isso ocorreria por questões financeiras, como pelo baixo conteúdo educacional adquirido desde o ensino básico, fato que prejudica os universitários no acompanhamento do curso. Então, por exemplo, se um estudante ele tem um sonho de fazer história, e a partir do momento que a gente entra na causa 2, que eu falei, que existe uma desvalorização das disciplinas sociais, como história, filosofia, sociologia, geografia. Então, se o aluno no ensino básico ele não tem essas disciplinas, né? Ele não estuda história, ele não estuda a história do mundo, a história do Brasil, e ele sonha em fazer história, é mais complicado ele conseguir, porque ele não tem esse conhecimento.
justamente pela desvalorização dessas disciplinas, tá bom? A gente percebe, pessoal, que desde o texto 1, os autores, né, que escreveram os textos, eles não apontam consequências. Então, a partir das causas, a gente já pode colocar consequências. A gente pode pensar consequências referentes ao tema. A primeira consequência que eu pensei seria uma maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, uma vez que estudantes que não conseguem se manter na universidade, eles procuram outros meios para poder se especializar e, na maioria das vezes, o mercado de trabalho ele não aceita outras formações, somente formações de ensino superior. Mas é importante a gente pensar como o aluno está no ensino superior em relação à questão financeira, em relação à questão social. Porque estudar não é somente você sentar na cadeira, você pegar um livro. Estudar envolve muito mais que isso. Você precisa ter saúde mental, você precisa estar financeiramente, entre aspas, bem para poder bancar os estudos. Então, o que falta na universidade é uma consolidação dos direitos socioeconômicos para a população, principalmente em universidades públicas. Quando a gente vai para o texto 4, que a gente notou que estudantes que possuem baixo poder aquisitivo, não possuem condições financeiras, eles entram em faculdades particulares, eles têm uma maior dificuldade em absorver conteúdos da graduação, justamente porque no ensino médio, no ensino básico, eles não teve uma preparação bem consolidada, né? Então, quando o aluno ele se sente meio que perdido dentro do curso, pode haver uma probabilidade da evasão escolar no ensino superior. Então, as altas taxas de evasão escolar no ensino superior diz respeito a esse não acompanhamento do conteúdo educacional. Então, conteúdo educacional trabalhado na universidade. Então, é necessário a gente aprimorar o ensino básico para que o ensino superior ele não fique prejudicado. A terceira e última causa que a gente poderia colocar seria o aumento de transtornos psicológicos como a ansiedade e a depressão. Então, existem pessoas que depois que vão para a universidade e que não conseguem acompanhar, né, o conteúdo, que começam a se comparar com outros estudantes que veio de escola particular, começam a ter crise de ansiedade e isso pode levar à depressão, né, que é um caso mais sério, certo? A segunda questão, ele pede que a gente, se estiver, né, na introdução, o período histórico e o contexto histórico. Então, a gente vai ler a introdução e aí depois a gente responde. Diz assim: nos últimos anos, o ensino superior passou por uma série de mudanças intensas, não só nos seus meios de acesso, como Enem, FIES e ProUni, as cotas sociais e raciais, mas também na sua estrutura, com o aumento e diversificação do público, o crescimento de unidades, a proliferação das instituições particulares e a formação de novos cursos. Alguns problemas, porém, continuam crescendo e criando obstáculos no desenvolvimento de novas vantagens. Cabe, então, analisá-los, buscar, resolvê-los e fazer da Universidade Pública Brasileira uma referência mundial. Então, pessoal, a gente pode perceber que nessa introdução não existe um período histórico. Como eu disse para vocês, o período histórico se refere à data de determinado acontecimento. Já o acontecimento é em relação ao contexto. Então, não existe na introdução um contexto específico para o tema. A introdução, ela somente aborda o contexto, quando ela fala da criação dos programas estudantis, como o Enem, o FIES e o ProUni. Então, não existe um período histórico, ou seja, ele não diz quando o Enem foi criado, quando o FIES foi criado, quando o ProUni foi criado, mas ele aborda o contexto e como essas políticas, como esses programas estudantis, essas políticas estudantis, elas contribuíram para uma maior democratização do acesso ao ensino superior, certo? A questão 3 pede para a gente tirar as causas e consequências do desenvolvimento. Então, diz assim: em primeiro lugar, pode-se dizer que o horizonte do ensino superior brasileiro é indefinido, uma vez que o seu próprio presente não parece ter uma clara descrição.
De um lado, há uma concepção clássica, criada na Idade Média e cultivada ao longo de toda a moderna, para a qual o meio universitário é o lugar da excelência do conhecimento, centralizando a busca da verdade e aprimorando a vida intelectual. Então, a gente percebe que existe uma cultura, né, criada desde a Idade Média, que diz que a universidade é o lugar de produzir conhecimentos científicos, certo? De outro lado, movida por razões fundamentalmente econômicas, aquela que vê a universidade como espaço em que o estudante obtém um diploma para o mercado. Existem pessoas que entram na universidade, entram em grupos de pesquisa e projetos de extensão para adquirir um conhecimento científico. Já outras pessoas, elas optam por entrar na universidade, na faculdade, porque a universidade se refere à instituição pública e faculdade se refere à instituição privada. E existem pessoas que entram no ensino superior visando o mercado de trabalho e não a aquisição de conhecimento científico, certo? Então, existem esses dois lados, né, em relação à universidade. Do seu ponto de vista, a visão tradicional é elitista, por reservar a universidade a poucos. Então, a primeira causa que a gente deveria pontuar, né, que a gente deve pontuar, seria a visão tradicional elitista, que restringe o espaço universitário para poucos. Então, essa valorização da ciência e essa busca incessante para o mercado de trabalho faz com que a universidade, o espaço de ensino, ele se torne algo elitista, ou seja, somente quem tem dinheiro que pode cursar algo, que pode se especializar em algo, certo? Uma vez que o mercado de trabalho exige, hoje, o certificado, a academia deve ser um ambiente amplamente democratizado, aberto à ascensão profissional e social de todos. Entretanto, apesar de, a princípio, as duas definições parecerem constituir um paradoxo, a universidade pode sim ser simultaneamente espaço de produção e de conhecimento e realizar uma função pragmática de formar pessoas para o comércio. O problema é que, no mundo concreto e real, no momento de gerir uma universidade, por exemplo, diante da escassez de recursos, então a segunda causa que a gente pode tirar seria a escassez de recursos para sustentar a universidade, como a gente viu no texto 1, em relação ao corte de água, de luz, de pesquisas e tudo mais, certo? O reitor terá de optar entre dar mais recursos para as pesquisas de física teórica ou aumentar o número de vagas no curso de engenharia, para financiar a criação de uma revista, referência em filosofia analítica, ou criar uma rádio da universidade, garantindo um estágio para os alunos de comunicação social. Conciliar as duas concepções, então, parece o grande desafio do ensino superior. Então, outra causa, né, seria a ausência de verbas suficientes para ampliar a democratização da universidade, certo? E a gente percebe, pessoal, que uma coisa interessante é que nesse desenvolvimento, o autor ele não apresentou consequências, certo? Então, a gente pode usar as consequências da primeira questão na terceira questão, certo? A questão 4 pede para a gente dizer, né, responder as 3 perguntas que garantem uma solução detalhada: quem faz, como faz e para que faz, tá bom? Então, diz assim: torna-se evidente, então, que o grande obstáculo da universidade brasileira hoje está na sua própria definição, que parece impedir o seu desenvolvimento. Uma solução bastante prática e eficiente é a de operar uma cisão clara entre essas duas versões de instituição. Seria ótimo para o Brasil, assim como foi na Alemanha, adotar tal modelo, uma vez que, superando o impasse do atual sistema, cada curso poderia a sua vocação particular de maneira livre. Então a gente percebe, pessoal, que nessa primeira proposta, a gente não nota, né? A gente percebe que faltou o autor especificar quem vai fazer a proposta. Então, de cara, a gente percebe que essa conclusão não está detalhada. Diz assim:
O poder público e as empresas poderiam, dessa forma, investir nas duas modalidades de ensino, garantindo aos futuros alunos boas opções. Aqui a gente pode responder quem faz, certo? Para que faz? Mas faltou o autor colocar a finalidade do problema, tá bom? E, Malu, esse último período não seria a finalidade? Não, porque aqui ele está fazendo um resumo dessas duas conclusões, dessas duas propostas que ele colocou. Ele diz assim: só assim, resolvendo esse conflito e encontrando um caminho melhor, será possível perceber de fato um futuro na universidade brasileira. Então, essa solução está detalhada? Não. Por quê? Porque na primeira solução faltou especificar quem vai fazer a proposta e na segunda solução faltou a finalidade do problema, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da correção. Bons estudos e fiquem com Deus. Um beijão.